Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meninas. Tudo bem, meu povo? Como vocês estão? Estão me ouvindo bem? Me vendo, me ouvindo bem? Vamos começar. Alguém me dá um okzinho aí se estão me vendo e me ouvindo direitinho. Bom dia, Thali. Pra gente começar a nossa live. Bom dia, Alessandra. Começar a nossa reza, né? Tá certo? Beleza, então bora rezar, meu povo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, muito obrigada pelo dom da nossa vida. Obrigada, Senhor, porque nós estamos vivos. Obrigada, Senhor, pela tua graça, pelo teu socorro, teu favor, as tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. A tua bênção, Senhor, que se renova a cada manhã na nossa vida, na nossa história. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo dom da vida dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, netos, afilhados, aqueles que temos orado, Senhor. Obrigada, Senhor, pelas nossas famílias, pelos nossos cônjuges. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, pelo teu amor, a tua misericórdia, a tua fidelidade, Senhor, que nos alcançam a cada manhã, a cada dia. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo tempo de oração que estamos vivendo, que temos. Obrigada, Senhor. Nós te agradecemos, somos gratos pela nossa vida, louvamos e bendizemos o teu santo e poderoso nome, a tua misericórdia, a tua fidelidade, a tua amizade para conosco, o teu amor incondicional, Senhor. Bendito, louvado seja o teu nome, a tua grandeza, tu és o Deus santo, santo, santo. Nós queremos, Jesus, nessa manhã, mais uma vez, clamar que o teu preciosíssimo sangue nos alcance. Alcance todos aqueles que nós amamos, colocamos debaixo do teu preciosíssimo sangue as nossas vidas, a nossa saúde, nossos cônjuges, nossos filhos, todos os nossos, a nossa lista de intenção, cada uma das pessoas que estão aqui na nossa lista de intenção, todas as nossas intenções, nós colocamos tudo debaixo do teu preciosíssimo sangue, todas as realidades espirituais e humanas que temos vivido, colocamos tudo debaixo do teu sangue, as nossas casas, o trabalho de cada um, os meios de transporte que vamos utilizar nesse dia, as estradas e ruas que vamos andar, todo o nosso final de semana, os passeios que faremos, as visitas que receberemos, nós colocamos tudo, Senhor, debaixo do teu sangue. Pedimos que tu nos livres, Senhor, de todos os males e perigos físicos e espirituais. Livra-nos do mal, Senhor, nós te pedimos. Pedimos a proteção do teu sangue, Senhor, nos livrando de assaltos, de acidentes, Senhor, de doenças, de enfermidades, de adoecimentos, Senhor, de dores, de crises emocionais, Senhor. Nós clamamos que o teu sangue venha nos curar, nos libertar, Senhor. Vem em nosso socorro com teu preciosíssimo sangue, Senhor. Vem em nosso socorro com teu preciosíssimo sangue. Lava-nos, Senhor. Lava-nos por completo, Senhor. Nós queremos esconder a nós e cada uma dessas pessoas, Senhor. Crianças, jovens, adolescentes, os filhos já adultos, Senhor. No teu coração rasgado de misericórdia. Nós colocamos, Senhor, cada um com suas realidades mais íntimas, pessoais. O corpo, a saúde, Senhor, física, a saúde mental, a saúde emocional, Senhor. Todas as realidades espirituais que cada um vive, Senhor, tudo, a totalidade, Senhor, de cada um dos nossos filhos, afilhados, sobrinhos, netos que temos orado. Nós colocamos agora dentro do teu coração misericordioso e pedimos, Senhor, que a tua misericórdia os alcance agora, Senhor. Em todas as suas necessidades, traz a cura, Senhor, traz a libertação, traz a cura das dores, das lembranças, dos traumas, das memórias dolorosas, Senhor. Tira as travas, Senhor, cura da ansiedade, cura dos medos, Senhor, das fobias, cura da depressão, Senhor. Cura do desinteresse pela vida, Senhor. Liberta dos vícios, liberta da ira, Senhor. Traz as graças que cada um precisa, nós pedimos agora, Senhor, todas essas realidades que cada um tem vivido, Senhor.
Nos colocamos agora no teu coração misericordioso e clamamos a tua misericórdia sobre essas vidas, Senhor, sobre todos os aspectos, Senhor, o desenvolvimento físico, emocional, psíquico de cada um, todas as suas necessidades, Senhor, todas as faltas que precisam ser supridas. Nós clamamos pela tua misericórdia, Senhor, vem em socorro, vem em alcance, Senhor. Aqueles que já têm, Senhor, um coração endurecido a ti, a tua palavra, Senhor, toda contaminação de ideologias, Senhor, de ideias perversas que tem influenciado a mente, o comportamento, Senhor, os comportamentos. Nós clamamos agora, Senhor, que a tua misericórdia alcance essas áreas, Senhor, e venha trazendo toda a libertação, a cura, Senhor, a revelação que cada um precisa. Nós clamamos por nossos filhos, Senhor. Nós pedimos, Senhor, a graça que cada um necessita para se encontrar contigo. Nós clamamos a tua salvação, Senhor, sobre a vida dos nossos filhos. Nós pedimos, vem em socorro, Senhor, das dores, dos medos, das necessidades íntimas e pessoais de cada um, das dúvidas, Senhor. Nós pedimos que tu afastes toda má influência, toda má amizade, Senhor, todos os maus relacionamentos, Senhor, pessoas mal intencionadas. Nós clamamos, afasta, coloca teu sangue, Senhor, entre os nossos filhos e essas pessoas. Nós colocamos cada realidade, Senhor, de má amizade, de má influência, Senhor, seja virtual, seja, Senhor, de forma real. Nós pedimos, vem em socorro, Senhor, vem em socorro, Senhor. Liberta nossos filhos, Senhor, de toda má influência, de pessoas malignas, Senhor, de pessoas más, de más amizades, Senhor, que os levam para maus caminhos, que roubam a fé do coração dos nossos filhos. Vem em socorro, afasta essas pessoas, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que tudo aquilo que na mente dos nossos filhos já está, Senhor, como que entranhado, trazendo uma contaminação, Senhor, espiritual, levantando barreiras, Senhor, contra o entendimento, rebeldia, Senhor, resistência à tua palavra, ao evangelho. Nós clamamos, Senhor, que no teu coração misericordioso, todas essas dificuldades, toda a contaminação, Senhor, todas as resistências, Senhor, caiam por terra, sejam desfeitas, percam o efeito diante do teu amor, da tua misericórdia, Senhor, do encontro contigo. Nós clamamos, Senhor, sobre cada um que nós temos orado, sobre a vida dos nossos filhos, netos, sobrinhos, afilhados, um encontro íntimo, verdadeiro, pessoal e definitivo contigo, Senhor, que redefina todas as prioridades, os sonhos, os planos, Senhor, os comportamentos, a forma de enxergar a vida, Senhor. Alcança nossos filhos, Senhor. Dá-lhes boas e santas amizades, Senhor, boas e santas influências. Dá aos nossos filhos fome e sede da tua palavra, interesse pela tua palavra, interesse pelas coisas santas. Nós pedimos pela intercessão da Virgem Maria. Alcança nossos filhos hoje, Senhor. Alcança a mente dos nossos filhos, Senhor. Alcança os pensamentos. Nós clamamos que pela intercessão da Virgem Maria, de São Miguel, dos santos anjos da guarda dos nossos filhos, do Beato Carlo Acutis, de São José, nós clamamos a graça da libertação na mente dos nossos filhos, da cura, que todas as resistências à tua palavra, ao teu evangelho, Senhor, que todas as ideias, Senhor, que todos os pensamentos de autodestruição, de desinteresse pela vida, de falta de sentido, Senhor, que tudo isso, Jesus, seja retirado pela tua santa mão. Nós clamamos, nós pedimos pela intercessão do Beato Carlo Acutis, da Virgem Maria, de São José, de São Miguel, dos nossos santos anjos da guarda. Senhor, que a vitalidade, o desejo de vida, o desejo pelo evangelho, o desejo de viver uma vida real, significativa, o sentido volte à vida, ao coração, à mente dos nossos filhos, Senhor. Tira toda a apatia, todo o desânimo, toda a ira, toda a irritação, irritabilidade constante, todas as resistências a bem viver com a família, o desinteresse pelos estudos, pelas coisas da vida real, pelos relacionamentos reais.
Nós clamamos, Senhor, vem curar e libertar os nossos filhos nessa manhã. Nós te pedimos, Senhor, que Tu venha em socorro de todas as dificuldades que eles têm vivido, Senhor. Todas as necessidades, aqueles que têm pedido pelos filhos trabalho, oportunidade de trabalho, as necessidades de desenvolvimento de fala, de caminhar, nos estudos, todas as dificuldades na escola. Nós colocamos todas essas realidades diante de Ti, Senhor. Todos os diagnósticos, Senhor. Nós colocamos agora tudo na Tua frente, Senhor, e pedimos cura nossos filhos, Senhor. Alcança, Senhor, toda a diversidade de problemas, de situações, de enfermidades, Senhor. E traz a cura, traz a restauração, nos traz soluções, Senhor. Nós, como mães, clamamos, Senhor. Colocamos aqui todas as mães, os pais de todas essas crianças, adolescentes, jovens, que nós temos aqui os nomes anotados. Alcança agora a maternidade, a paternidade, Senhor, as famílias, Senhor. Nós clamamos que o Teu Espírito Santo venha agora sobre todas as nossas famílias, Senhor. Restaura as nossas famílias, Senhor. Restaura nossos relacionamentos familiares, traz o entendimento. Nós clamamos, Senhor. Destrói todo o poder do mal, toda a opressão, Senhor, toda a confusão, as mágoas, os ressentimentos, as brigas, as iras, Senhor, as cobranças excessivas, o desinteresse. Nós clamamos, Senhor, socorre nossas famílias, Jesus. Olha para as nossas famílias, para a realidade das nossas famílias e tem misericórdia de nós, Senhor. Envia Teu Espírito Santo e faz novas todas as coisas nas nossas realidades familiares. Nessa manhã, Senhor, nós clamamos a restauração dos nossos lares, a restauração na mente, no coração dos nossos filhos. Nós pedimos, Senhor, que aquele projeto que foi traçado por Ti, Senhor, para os nossos filhos, aquele projeto, aquele plano de amor, Senhor, nós clamamos a restauração destes planos. Nós clamamos, Senhor, que Tu recalcule a rota, coloque-os de volta, Senhor, aqueles que se afastaram, Senhor, aqueles que estavam prestes a se afastar. Nós clamamos agora, Senhor, um livramento de Tua parte. Recoloca nossos filhos, Senhor, na rota, nos Teus planos. Que nada se oponha, Senhor, que nada possa resistir aos Teus projetos de amor aos nossos filhos. Nós clamamos, Senhor, por aqueles que já estão na faculdade, Senhor, que já começaram a vida, que estão trabalhando, Senhor, que nada se oponha também aos Teus planos, Senhor, na vida adulta dos filhos, Senhor. Aqueles que rezam pelos filhos adultos, nós colocamos todas as realidades da vida adulta, Senhor. E clamamos que nada se oponha aos Teus planos de salvação, de graça, Senhor. Nós pedimos, Senhor, abre para os nossos filhos oportunidades de reencontrar contigo, Senhor. Nós clamamos ao Espírito Santo que envie pessoas para falar do Evangelho de Cristo aos nossos filhos. Boas e santas amizades que levem os nossos filhos para Deus, para a igreja, para aquilo que é certo, para aquilo que é correto. Nós clamamos, Senhor, que os nossos filhos não sejam influenciados para o mal, Senhor, mas somente para o bem. E que eles sejam influenciadores do bem, da graça da Tua palavra, Senhor. Vem em socorro, vem em auxílio dos nossos filhos, Senhor. Nós pedimos, colocamos todas as nossas intenções, todas essas realidades agora nas mãos da Virgem Maria. Pedimos que a Virgem Maria envie anjos para vir socorrer os nossos filhos no dia de hoje, nesse final de semana, em todas as realidades que os nossos filhos, netos, sobrinhos, afilhados têm vivido. Nós pedimos à Virgem Maria, a São Miguel Arcanjo, que desçam ao combate em favor dos nossos filhos. Augusta Rainha dos Céus, soberana Mestra dos Anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vô-lo pedimos humildemente. Enviai vossas legiões celestes para que, sob vossas ordens e por vosso poder, elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos para nos defenderem, para defender os nossos filhos
e repeli para longe de nós, repeli para longe dos nossos filhos o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei e guardai nossos filhos. Amém. Amém, meu povo. Olha só, agora são 7h18, né? E eu comecei a live um pouquinho atrasada, então vamos pensar ali que eu comecei 7h03, 7h04. Olha só, gente, como em poucos minutos nós fizemos uma grande oração de cura e libertação pelos nossos filhos. Às vezes, quem tá chegando agora que não pegou a oração, eu recomendo depois voltar, né, e refazer a oração do começo. Porque foi uma oração bem inspirada pelo Espírito Santo, a oração que a gente acabou de fazer, não foi? A gente foi entrando em várias áreas da vida dos nossos filhos e a gente foi pedindo. E olha só, como em 15 minutos, vamos pensar em 15 minutos, né? Como em 15 minutos a gente pode fazer uma bela oração de intercessão que vai abranger toda a vida dos nossos filhos. Às vezes a gente pensa que rezar gasta muito tempo, dá muito trabalho. Não dá, né? A gente muito pode parar, fazer uma oração de 15 minutos de intercessão pelos nossos filhos, né? E essa oração vai abrangendo todas as áreas. A gente vai pedindo a cura, a libertação, a salvação, pelas amizades, pelos relacionamentos. Claro que aqui foi uma ampla gama de situações, porque a gente tá rezando dos filhos da barriga até os filhos adultos, né? Mas olha como, gurias, em pouco tempo a gente pode fazer uma grande oração, né? E uma oração inspirada pelo Espírito Santo. A Rosângela colocou aqui, né? Pensei exatamente isso. À noite retomo a live para fazer desde o início. Exatamente. O começo da live hoje está muito especial por ser uma oração assim, né? Tão inspirada pelo Espírito Santo de libertação. E eu sentia que o Espírito Santo, que Deus estava nos conduzindo a esse lugar de cura e de libertação aos nossos filhos, né? E quando a gente vai rezar pelos nossos filhos, ou rezar por qualquer coisa, né? Isso sempre serve para intercessão, né? Eu falo sempre da gente rezar pelo nosso casamento, pela nossa família, pelos nossos filhos, porque são de nossa responsabilidade espiritual, né? E Deus, ele nos dá autoridade, ele nos concede autoridade para que a gente reze mesmo, né? E ele nos concede discernimento e sabedoria para que a gente saiba pelo que pedir, né? A palavra de Deus diz pra gente que nem sempre a gente sabe orar como convém ou pedir o que realmente é necessário, mas que o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza, né? Nos ensinando a orar, nos ensinando a pedir. É o Espírito Santo que nos conduz no momento de oração, né? Então a gente começa a rezar e eu sempre gosto de fazer esse mesmo passo a passo todos os dias aqui, né? Em todas as lives que eu faço, para a gente ter gravado isso na cabeça. Como é que eu começo? Eu começo agradecendo a Deus por aquilo que eu sou, pelo dom da minha vida, por aquilo que eu tenho, pela minha família. Depois eu peço a proteção do preciosíssimo sangue de Jesus, né? Depois eu peço a graça do Espírito Santo, peço a intercessão da Virgem Maria, né? A gente vai sempre fazendo mais ou menos esse passo a passo, né? Que a gente vai, quando a gente pede o Espírito Santo, a gente já vai pedindo para o Espírito Santo nos conduzir para que a gente saiba pelo que pedir. Às vezes a gente olha as situações na vida dos nossos filhos e a gente vê os comportamentos e a gente pensa que o problema é aquele comportamento, né? Mas às vezes o comportamento é um sintoma, né? E a doença, digamos assim, é algo que está lá no coração dele, é algo que está na mente dele, que está influenciando aquele comportamento. Então, às vezes a gente fica só enxugando o gelo enquanto a gente não reza pela raiz das situações, pelo real problema, né? Então, por exemplo, a gente está rezando pelo medo, por uma dificuldade de convivência. Às vezes aquele medo está escondido em alguma raiz lá no coração. Foi alguma coisa que o filho passou, foi alguma coisa que o filho assistiu, né? Às vezes até uma herança, assim, familiar, né? De uma família de pessoas que tem muito medo. Então, a gente não sabe, nem sempre a gente sabe identificar. Por isso a gente precisa pedir o Espírito Santo para que a gente reze de maneira eficaz, né? E uma coisa que acontece é que quando o Espírito Santo nos conduz na oração, nós nos sentimos muito em paz ao final da oração. Vocês se sentem assim? Já se sentiram assim?
Quando a gente termina uma oração que a gente fez, que a gente foi ali guiada pelo Espírito Santo, né? Que ele nos conduziu a rezar, e às vezes a gente reza por coisas que a gente pensa assim, nossa, nunca nem tinha pensado nisso. A gente se sente em paz, a gente se sente aliviada porque foi o Espírito Santo que nos conduziu. E quando a gente vai sendo conduzida assim, saiba de algo, quando Deus está nos mostrando uma coisa, porque Ele está fazendo e agindo naquilo ali, né? Ele nos está alertando de repente para que a gente esteja atenta a rezar por aquilo ali, mas Ele já está agindo ali naquela área da vida do nosso filho, né? Quando a gente rezava assim, como que eu sentia que Deus alcançava muitas realidades de ira, de raiva, de irritação na vida de muitos, assim, né? De sentimentos negativos, de desinteresse pela vida, de tristeza, de falta de sentido, né? E o Senhor ia alcançando esses corações, e daí a gente vai rezando e a gente vai ficando assim, vai trazendo alívio para o nosso coração, né? Eu quero falar mais algumas coisinhas sobre isso, sobre como a gente rezar. E, na verdade, a gente, como mãe, né, a gente busca muita informação, e hoje a gente tem muita informação, né? Tem muita coisa, a gente tem acesso a muita informação, a muito conteúdo. E às vezes a gente esquece, né, que a nossa educação, que a forma como a gente educa os nossos filhos, a forma como a gente conduz os nossos filhos, ela primeiro precisa ser guiada pelo Espírito Santo, né? Não só como nós rezamos, não só a forma como nós vamos pedir as coisas, mas a própria condução da vida dos nossos filhos, da educação dos nossos filhos, precisa da graça do Espírito Santo. Nós precisamos de uma sabedoria, né, que vem da graça de Deus, para além da sabedoria humana. É muito bom que a gente estude. Eu sou super a favor, vivo falando isso para vocês. A gente tem muito conteúdo, tem muita coisa boa pra gente estudar, mas a gente também fica muito confusa, né? E só o conteúdo humano não basta pra gente. Nós precisamos da graça de Deus, da sabedoria divina, da graça que vem de Deus. E um norte na nossa educação, um norte na nossa oração, que é o temor a Deus, né? Toda a nossa educação, tudo aquilo que nós fazemos com os nossos filhos, toda a forma como nós conduzimos a nossa vida, a forma como nós conduzimos a nossa oração, precisa ser sempre nessa direção do temor a Deus. O que é o temor de Deus? O que é temer a Deus? Temer a Deus é amá-lo, respeitá-lo e desejar agradá-lo em tudo aquilo que nós fazemos. Então, se eu temo a Deus, tudo que eu faço é para agradá-lo. Então, a educação que eu vou dar aos meus filhos, eu preciso ter essa visão. É a partir dessa visão. Eu educo os meus filhos de uma forma que agrade ao Senhor Deus. Que seja agradável aos olhos de Deus, porque eu amo a Deus. Eu amo o Senhor, eu quero o Senhor presente na minha vida. Eu amo tanto a Ele que quero agradar o coração dele, quero consolar o coração do Senhor. E isso passa por todas as áreas da nossa vida, incluindo a educação dos nossos filhos, incluindo a forma como nós falamos com os nossos filhos, como nós disciplinamos os nossos filhos, como nós conduzimos aquilo que entra dentro da nossa casa, né? É uma forma, é a partir disso que a gente tem que olhar. A forma como eu educo os meus filhos hoje, a forma como a gente convive dentro de casa, agrada o coração de Deus? E, gente, aqui eu volto a dizer para vocês, né? São coisas simples, né? E a gente precisa ser gente normal, né? Não é assim... Quando eu falo isso, não me levem a mal, né? Não me levem a mal. Mas a gente não pode ser... Não é desejo do coração de Deus que a gente seja chatólico, entendeu? Na minha casa... Não, só é assim, é assado. Eu não tô falando pra gente ser um fanático chatólico, assim, né? Eu só escuto música da igreja. O meu filho só... não sei o quê. E a gente vai fechando tudo, não convivo com mais ninguém, né? E vai tentando... Não é isso que eu tô falando, né? Não é isso, né? Nem tanto ao norte, nem tanto ao sul. Mas a gente tem uma vida equilibrada em Deus, conduzida pelo Espírito Santo, de modo que a gente seja normal. A gente vive uma vida normal, equilibrada, mas sempre buscando agradar o coração de Deus.
sempre buscando agradar o coração de Deus, nem sendo displicente com as coisas, fazendo as coisas só pela nossa cabeça, mas ter essa disposição e humildade para fazer as coisas, para educar os nossos filhos, para disciplinar os nossos filhos, para conduzir a educação, a oração, segundo o coração de Deus e a vontade de Deus e não somente a nossa. Às vezes a gente é cabeça dura, a gente quer fazer do nosso jeito, como a gente pensa que é certo. E eu falava aqui, né, num dia dessa semana, até vocês me pediram os livros sobre temperamento, eu ainda vou postar, vou colocar lá no grupo a fotinho dos livros também, no grupo do WhatsApp. Mas assim, uma coisa que eu me dei conta na educação dos meus filhos, né, em especial da minha primeira filha, foi que a educação tão maravilhosa que eu tinha recebido da minha mãe, tudo aquilo que tinha dado certo comigo, que eu achava assim, tudo que deu certo a gente já pensa, vou reproduzir, né? E aquilo que a gente não gosta e deu errado, às vezes a gente nem quer, mas a gente acaba reproduzindo, né? Muito mais fácil fazer o que é errado do que é certo, né? Misericórdia, mas olha só. E aí eu pensava assim, vou fazer isso aqui como minha mãe fez, né? Porque deu certo comigo, vai dar certo com meus filhos, né? E quando eu fui fazer aquilo com a minha filha, não deu certo. Porque a minha filha é completamente diferente de mim, eu sou completamente diferente da minha mãe. Então, as diretrizes da educação, de ser obediente, de me respeitar, de respeitar o meu marido, de ter limites claros estabelecidos, ok. A forma de fazer isso não podia ser a forma que eu fui criada, né? Eu falei aqui, né, que a minha mãe era não, porque não, porque não. Não tinha conversa, né? E a minha filha, uma colérica, uma sanguínea, o sanguíneo tudo vai, né? O sanguíneo tá com raiva, tu mostra uma coisinha pra ele, ele já esqueceu que ele tava com raiva, né? E aí a minha filha colérica, não é assim, não funciona. E aí eu, como mãe, tive que ter a humildade de baixar minha cabeça e pensar assim, não, porque num primeiro momento eu pensava, mas peraí, quem manda aqui sou eu? Como assim? Não, é assim que vai ser e deu. E aí começou uma loucura, uma guerra. A gente estraga o relacionamento com o filho sendo orgulhoso. Não é o que a gente está oferecendo, às vezes o limite, a disciplina, mas a forma como a gente faz. E ali eu precisei baixar minha cabeça, ser humilde, procurar estudar, rezar e compreender que do jeito que eu estava fazendo, que era o jeito que eu tinha recebido, que eu achava que tinha que ser daquele jeito ali, não ia dar certo com a minha filha. Eu precisava de sabedoria, de inteligência, até de conhecimento, para que a gente tivesse uma convivência que fosse boa, sadia, e não acabasse que eu mesma destruísse o relacionamento meu e da minha filha, gerasse dores, né? Desentendimentos que vão acabando com a confiança mútua entre a gente e os nossos filhos, porque a gente mete os pés pelas mãos, porque a gente quer que seja do nosso jeito, do jeito que eu penso que tem que ser. E às vezes a gente tem que baixar a cabeça, ser humilde, ir para a palavra de Deus, pedir sabedoria para Deus e calcular uma rota diferente. Aqui com esse filho vai ser diferente, por quê? Porque esse filho é diferente de mim, eu sou diferente da minha mãe. O que deu certo comigo, aquele método, não dá certo com meu filho. Eu vou ter que procurar fazer isso aqui de outro jeito, de outra forma, com todos os valores, com tudo como tem que ser. E assim, gente, temendo a Deus. Eu lembro de vezes que eu fui para oração rezar, pedindo direcionamento de Deus, e Deus me disciplinava. Deus falava comigo, tu tá errado aqui, tu tá errado ali, tu tá gritando, tu tá querendo que seja do teu jeito, escuta mais, tenha mais paciência. Ok, sou eu. Eu que tenho que ser o exemplo, né? Tudo que eu quero para os meus filhos, né? Eu tenho que mostrar para eles como é que é. Então, como é importante que a gente deseje agradar a Deus, né? Não dar uma resposta para os outros, não querer dar uma resposta para a gente mesma, do jeito que a gente acha que tem que ser. Eu tenho que agradar o coração de Deus. Eu tenho que ser humilde para receber a orientação de Deus, não do meu jeito, mas do jeito de Deus. E é por isso que a gente reza e pede sabedoria. Uma outra coisa, né? Às vezes, gente, a gente acaba, eu tava falando, né,
Tem vezes que aquilo que é bom a gente quer reproduzir, né? Nem sempre dá certo, tem que ser de uma forma diferente, né? E é engraçado como as coisas ruins da nossa educação, da forma que a gente foi criado, elas vêm com uma naturalidade imensa para fora na hora de educar os filhos. Vocês já viram isso? Já viveram isso? Coisas que a gente não gostaria de viver, coisas que a gente prometeu pra gente mesmo que a gente não faria. E de repente a gente vai lá e tá reproduzindo justamente esses defeitos, né? Ou aquelas coisas que a gente não gostava, né? Que os pais da gente fizessem com a gente vai lá e começa a fazer com os filhos. E é bem importante que a gente tenha esse olhar assim e leve para Deus as nossas experiências negativas com os nossos pais, né? E com a nossa história. Então, assim, a palavra de Deus fala sobre honrar pai e mãe, né? E eu lembro de uma formação do Dom Cipriano Chagas que ele fala, e hoje eu tô falando aqui muito mais, né? Sobre nós buscarmos a orientação de Deus, né? Para nossa maternidade, para a forma que a gente vai rezar e que a gente vai educar os nossos filhos, que a gente vai se comunicar com os nossos filhos, né? Hoje é mais o foco da nossa oração. A nossa oração, a gente fez uma boa oração pelos filhos, mas eu sinto que a gente tem que orientar agora algumas outras coisas. O que acontece? Dom Cipriano Chagas falava, né, e tem nos livros dele sobre as leis espirituais e como elas comandam a nossa vida, por mais que às vezes a gente nem conheça elas, né? E ele fazia uma comparação que era sobre uma lei natural, que é a lei da gravidade, né? E que alguém poderia dizer assim, mas eu nem acredito na lei da gravidade. Ele usava esse exato exemplo que eu vou dar para vocês. Ele disse, você pode falar que você não acredita na lei da gravidade, mas se você pegar uma caneta e soltar ela vai ser atraída, ela vai cair, não é porque eu não acredito na lei da gravidade que ela vai deixar de exercer o poder dela em toda a minha vida, né? E nas leis espirituais são assim, não é porque a gente não acredita ou não as conhece que elas deixam de influenciar a nossa vida. Então, como é importante que a gente conheça. E ele fala sobre uma lei espiritual de honrar pai e mãe, né? E ele escrevia muito isso, assim, de quando nós, na nossa juventude, né? Na nossa infância, a partir de uma certa idade, mas na nossa adolescência, se nós fomos maus filhos, né? Que desrespeitávamos os nossos pais, não honramos os nossos pais, cometemos esse pecado e não confessamos, não buscamos reparar este pecado, como é real que em certa altura da vida dos nossos filhos, os nossos filhos passam a cometer com a gente aqueles mesmos erros, né? Começam a fazer com a gente, é como se a gente tivesse plantado aquela desonra e a gente acaba colhendo na desonra dos nossos filhos, né? Então, se a gente pecou dessa maneira, já vou te dizer, se nunca confessou, vai procurar confissão, né? Pede perdão a Deus por todas as vezes que durante a sua adolescência, sua juventude, você mentiu, aprontou, né, para os pais, foi desobediente, mais que isso, assim, humilhou, falou palavras de ofensa aos pais. Como é importante que a gente confesse isso, né, e que a gente repare isso sendo bons filhos, né, na nossa vida adulta também. Gente, eu tô falando isso de uma forma bem geral, tá? Bem geral. Mas é pra gente ter atenção a isso. São coisas que ninguém ensina pra gente, né? A gente vai aprendendo ao longo dos anos da vida, das consequências espirituais. E eu me proponho aqui sempre ensinar vocês a rezar, né? E porque eu acredito que rezar resolve. E a bem viver os sacramentos. Então, assim, se a gente pecou na nossa vida, desonrando os nossos pais, desobedecendo, nos rebelando, sendo grosseiros, gritando, né? Desonrando os nossos pais com palavras, com atitudes, a gente precisa buscar confissão. Se a gente ainda não confessou isso na nossa vida, é muito importante que a gente confesse esse pecado, né? Que a gente busque, de certa maneira, até mesmo repará-lo, né? Com amor, com a honra aos nossos pais, né? Com a ajuda que às vezes, eventualmente, eles vão precisar, né? Ao longo da vida, principalmente depois na velhice, né? Essas necessidades dos pais. Isso é uma coisa importante. E uma outra coisa, gente, que é a nossa própria história e as nossas próprias dores. Quando nós vivemos situações de traumas, de dores e assim, coisas que nos machucaram negativamente, às vezes são coisas que até hoje influenciam o nosso comportamento, né? E são dores que às vezes a gente não sabe nem dar um nome, que a gente não sabe identificar. Nós vivemos às vezes relacionamentos difíceis com o nosso pai, com a nossa mãe, a gente
teve situação de abandono, de rejeição, de muita violência na disciplina física, né? De se sentir humilhado, quem sabe a gente não foi compreendido, vivemos abuso físico, verbal, abuso sexual, todo tipo, gente, toda a gama de abusos na sexualidade, né? Às vezes a gente pensa que o abuso sexual é só um ato sexual lá em si, né? Com penetração, mas não, né? Todo tipo de toque indevido no corpo de uma criança é um abuso, e marca de uma maneira muito profunda e quase que definitiva. Machuca muito profundamente. Um toque, um olhar, às vezes indevido, uma brincadeira sexual. Isso é muito grave, machuca a gente muito profundamente. Às vezes define toda a forma de ver a vida, de se relacionar com toda e qualquer pessoa, porque a gente foi exposto a um trauma que a gente não estava preparado para viver aquilo ali, sabe? O trauma é isso, a gente não está preparado para viver aquilo ali. A gente é criança, a gente não entende, o corpo da gente não entende, a gente não tem dimensão do que é aquele toque. E às vezes esse toque, essa violência sexual veio de alguém que você amava muito, que você confiava muito, que você não entendia o que estava acontecendo. Aí tem as reações fisiológicas ao toque, de prazer, e aí vem uma culpa, porque você sentiu prazer naquele toque, mas é uma questão fisiológica. Então, assim, a gente poderia fazer lives e lives só para falar sobre isso, mas eu quero trazer isso agora, né? Porque são coisas que às vezes a gente esquece, que a gente não reza, que a gente releva, que a gente esconde da gente mesma aquela dor e as consequências dessa dor, né? E aí são consequências de culpa, de vergonha, de sentimentos de a culpa a vida toda perseguindo, né? Sentimentos de inadequação. Gente, é tanta coisa. Tem tanta depressão que tem raiz aí. Tem tanta falta de amor pela vida, pela própria vida, com raiz aí. Tem dificuldades nos relacionamentos, não consegue confiar, não consegue se entregar. Daqui a pouco, lá na vida com o marido, no relacionamento com o marido, já não consegue mais ter intimidade. Começa a ter asco daquele toque. Não consegue ser uma pessoa amorosa. Vem tanta coisa, ira, raiva, fúria, né? O desejo de ter se defendido lá e não ter conseguido. De punir o mundo. De culpar o mundo pelas suas dores. Gente, muita coisa vem daí. E se nós vivemos situações de abuso, de toque indevido no corpo, de palavras, né? Humilhação, o sentimento de estar sendo humilhada naquilo ali, de não poder se defender. De repente você até contou para alguém, você foi desacreditado, a pessoa disse, isso é coisa da tua cabeça, que é uma coisa bem comum de acontecer. Da criança primeiro não entender, ou de repente quando falar ainda ser desacreditada. Desse toque ter vindo de pessoas tão íntimas, que até hoje você quer esconder de você mesmo que você viveu. Não adianta esconder essas dores. Elas precisam ser expostas e tratadas, né? Toda a nossa dor, todo trauma, ela precisa de exposição à cura, de alguma maneira. Eu tô falando aqui espiritual, né? Então eu vou falar para você comungar, para você rezar, para você pedir para Jesus curar teu coração, curar tua história, curar o teu corpo. Essas experiências, eu tô falando aqui, falei mais aqui, dei um pouco mais de atenção para a questão dos abusos sexuais, dos toques indevidos vividos na infância, que é uma forma de abuso, né? Às vezes, mas vai muito além disso, às vezes você sofreu uma humilhação pública, né? Pessoas que viveram situações de humilhação constantes, de comparação constante. Teu irmão é melhor, teu primo é melhor, tua irmã é melhor, tua prima é melhor, a fulaninha é melhor que tu, fulaninho faz, tu não faz, sabe? Exposição das vezes do físico, do corpo, piadas a respeito do corpo, piadas da aparência física, tudo isso vai nos marcando de uma maneira muito profunda. Violência física dos pais, né?
Às vezes a disciplina física que você viveu, a palmada, a surra, não era pelo que você tinha feito, mas pelas dores do teu pai e da tua mãe que descontavam a raiva em cima de ti. E sabe, gente, a gente é tão mal resolvido às vezes que a gente não sabe dar um nome para nossa dor. E a gente vive uma vida adoecida, porque um coração que tá machucado, um coração que tá doente vai tornar teu corpo doente, vai tornar tua cabeça doente. E a gente vai somatizar em doenças e dores físicas, tá? A gente vai adoecer. Se o nosso coração, ele tá doente com tudo isso que eu tô falando aqui, com diversas outras situações que talvez você saiba. Eu tô falando, você tá lembrando das tuas experiências. Isso tende a nos adoecer o nosso corpo e vai influenciar a forma como nós educamos, criamos, disciplinamos, convivemos, vivemos, nos relacionamos com os nossos filhos. Sabe? Às vezes você sofre lá um trauma, uma dor, de repente você foi muito humilhado na escola. Quanta gente tem trauma de sala de aula? Professora que era grosseira, professora que humilhou, colega, sofreu bullying, né? A gente lembra das coisas. Às vezes eu tenho lembranças de coisas assim que eu sofri, que eu vivi no primeiro ano. Eu lembro do meu primeiro dia de aula. Olha só isso, meu primeiro dia de aula. Eu lembro da capa do meu primeiro caderno na escola. E aí eu lembro que a minha mãe tinha comprado, tinha uns adesivos, e a minha mãe colou um adesivinho em cada página do meu caderno, assim, no cantinho do caderno, sabe? Ela colou um adesivinho comigo em cada página para decorar. E eu cheguei na escola no meu primeiro dia de aula da minha primeira professora, e eu tava num momento assim de fragilidade emocional imensa, porque os meus pais tinham acabado de se separar e o meu pai tinha ido embora. Eu não sabia do meu pai. A gente mudou de cidade, mudou de casa, mudou as pessoas que nós convivíamos. Eu tava numa fragilidade imensa. Uma fragilidade social, a casa que a gente morava, tudo era muito frágil. E aí no meu primeiro dia de aula, a minha primeira professora, no primeiro ano, ela olhou e eu toda orgulhosa do meu caderninho, né? E ela começou a passar as páginas e olhava, ela dizia assim, não pode ter adesivo. E ela começou a arrancar na frente da turma toda. E arrancou, sei lá, umas 20 páginas, umas 20 folhas do meu caderno. E dizia, o que tu pensa? O que tu tá te achando, te aparecendo com esses adesivos? Não pode. E ela simplesmente arrancou, amassou e jogou no lixo todas as minhas folhinhas adesivadas. Gente, olha isso. Eu não falo isso com dor pra vocês. Pra mim, hoje, isso é uma bobeira. Mas pra uma menininha de 7 anos, com toda a fragilidade emocional que eu tava naquela época, aquilo foi muito doloroso, né? Muito difícil. Eu já apresentei isso, e uma sequência de outras coisas que foram acontecendo podem nos marcar de uma maneira muito dolorosa. E a gente tem medo de se expor, ter medo de trabalhar, ter medo de avançar nas coisas, fica travado. Gente, quanta coisa, né, judia da gente. E aí o que acontece, tá? Quando você tem um filho, e aí o filho chega naquela idade que você sofreu seus traumas, você olha para a fragilidade do seu filho e você lembra da sua dor. Olhar para o seu filho muitas vezes, na idade que você sofreu a violência, o trauma, a dor, vai te lembrar da tua dor. Por isso que a gente precisa ser bem resolvido. Porque às vezes a gente acaba sofrendo toda a nossa dor de novo, não consegue se relacionar direito com os filhos como deveria. Aquele filho está se aproximando daquela idade que você viveu o trauma. Você olha para o filho e você pensa, eu era tão pequeno, não dava conta. Como é que eu vivi aquilo? Como é que me deixaram viver isso? Você começa a viver tudo de novo. Às vezes você não tem essa consciência tão clara quanto eu tô falando. Mas dentro da gente existe essa consciência. Ela vai vir para fora, sim, de alguma forma, de algum sintoma, né? Então, às vezes a gente é extremamente agressivo com o filho. A gente é irritadiço, a gente é gritona. E na verdade, a raiz daquela nossa ira, daquela nossa raiva, tá lá nas nossas dores e traumas, naquelas coisas que a gente viveu. O filho começa a chegar naquela idade que você viveu os seus traumas, você olha e aquela fragilidade te machuca, você começa a sofrer, né? Como é importante a gente resolver as nossas questões, né? Dar nome para as nossas dores. Eu sofri um abuso sexual, eu sofri uma rejeição, eu
me sinto assim porque vivi uma violência aqui, fui humilhada. Deus, me cura disso aqui. E quando, gente? Eu vou dizer para vocês, Deus nos cura. Deus nos cura. Deus vem em socorro das nossas dores para que a gente consiga viver bem. Por que eu tô falando isso? Porque a gente pode viver bem. A gente pode viver bem, sabe? E para além disso, quando eu não dou conta mais, porque o que acontece? Quando a ferida está muito tempo sem tratar, ela só foi aumentando. Ela só foi aumentando de tamanho, de gravidade, de profundidade, né? Várias outras coisas ruins são atraídas ali para aquela ferida. Você pensa uma ferida aberta, vai entrar bactéria, vai entrar tudo quanto é coisa. Você pode sofrer uma grande infecção porque aquilo ali está aberto e dentro da gente é igual. A gente vai atraindo tudo quanto é dor, tudo quanto é porcaria vem contra a gente. E sabe como que o demônio investe de continuar abrindo aquela ferida que dói na gente? A gente vai ser ferido geralmente naquela mesma área. E a gente vai ficando preso ali. E quanto que o diabo às vezes, tá? Ele nos aprisiona nessas dores, para que a gente não seja feliz, para que a gente não consiga bem viver com Deus, para que a gente não consiga viver uma vida de santidade, porque às vezes essas dores nos levam a culpar a Deus, a ter resistências de confiança, de fé, de esperança, e a gente transfere tudo isso para o nosso relacionamento com Deus, né? Então assim, a gente precisa tratar as nossas dores para a gente ser bom pai e boa mãe. A gente precisa tratar as rejeições, dar nome para isso. Então, eu vou buscar a cura, expondo para Deus. A gente pode falar e a gente deve falar com Deus. Deus, eu sofri isso, não consigo nem falar sobre isso, mas cura meu coração. Vai lá no sacrário, vai na igreja, fica um pouquinho a sós com Jesus. Conta para Ele. Toda santa missa, lá no altar você vai colocar seu coração, sua história, vai pedir, Senhor, me cura, para que eu seja uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa profissional, para que eu viva a vida que Tu tem para mim, Senhor. Eu não quero mais ficar travado. Às vezes a gente é travado na nossa vida por causa das nossas dores, a gente adoece por causa da nossa história. E outra coisa, além disso, se eu já não tô dando conta aqui, e a gente precisa identificar quando a gente precisa de ajuda. Às vezes a gente precisa de terapia. A gente precisa de socorro. Um bom psicoterapeuta, uma boa terapia é uma mão de Deus na nossa vida. Uma pessoa ali que é conduzida por Deus, uma psicoterapia conduzida por Deus na nossa vida, gente. E a gente pede para Deus, Senhor, coloca na minha vida. E se vocês precisarem, podem me pedir indicação, porque eu tenho um bom psicoterapeuta para indicar. Quanto que uma boa psicoterapia pode ser uma ferramenta da cura, da graça de Deus na nossa vida. O que a gente não pode é fugir das nossas dores e deixá-las sem tratamento. É preciso que a gente olhe para a nossa história, né? E às vezes a gente está buscando resolver coisas com os nossos filhos, pensando que o problema está lá nos nossos filhos, mas a gente está só refletindo a nossa dor no nosso filho. É preciso que a gente busque a Deus, dar nome para as nossas dores, nos resolver bem. E, gente, é claro que a cura interior, que tudo isso que eu tô falando são processos na nossa vida. Mas tem coisas, sabe, que no momento que eu identifico, eu começo a orar, Deus já abre os meus olhos e imediatamente eu consigo começar já em muita coisa que eu tenho a compreensão a agir diferente com os meus filhos e começo a ver o imediato efeito na vida deles. Porque pequenas correções de rota na forma como nós falamos, na forma como nós educamos os nossos filhos, produzem às vezes efeitos imediatos no comportamento deles. Talvez você pense, essa live não era para mim, não sei, eu acho que eu não tenho nada disso. Dá uma olhadinha aí na tua vida, com Jesus. Às vezes a gente está buscando a solução fora, né? A gente está pensando que o problema está fora e o problema está dentro. E a gente precisa expor para Deus todas essas situações. Amém? Vou deixar aqui uma indicação de uma oração, tá? Que é Sabedoria, o livro de Sabedoria, capítulo 9. O livro de Sabedoria, no capítulo 9, é a oração de Salomão para obter a sabedoria. Salomão rezou e pediu a sabedoria divina pra gente. A nossa Bíblia, ela tem que estar sempre com um marcadorzinho nessa página.
para a gente rezar sempre essa oração pedindo para Deus nos dar sabedoria. Se eu não rezar todo dia, eu rezo dia sim, dia não, 3 vezes na semana, mas eu preciso ir para a palavra de Deus e pedir: Senhor, dá-me sabedoria. Eu não dou conta sozinha, eu preciso da sabedoria, da tua sabedoria. Amém? Para resolver as nossas questões, para saber educar os nossos filhos, para saber por onde caminhar, para ser humilde e aceitar aquilo que vem do Senhor. Amém? Vamos rezar então a nossa novena ao Beato Carlo Acutis. Hoje eu não falei dele, semana que vem eu vou falar mais. Mas a gente vai pedir a intercessão dele. Meditação do 4º dia hoje, né? Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos agradeço todos os favores, todas as graças com que enriquecestes a alma do Beato de Deus Carlo Acutis durante os 15 anos que passou nessa terra, e pelos méritos deste tão querido anjo da juventude, concedei-me a graça que ardentemente vos peço. Você pode colocar aqui agora as suas intenções. Nós colocamos todos os nomes da nossa lista de intercessão, todas as intenções de quem está rezando conosco essa novena, todas as necessidades, todas as realidades que necessitam da intervenção de Deus, do socorro, da cura, da salvação, da libertação, a saúde física, a saúde mental, a saúde emocional, espiritual. Nós pedimos as graças que cada um necessita. Meditação do 4º dia. Nossa alma é como um balão. Se por acaso existe um pecado mortal, a alma cai sobre a terra e a confissão será como fogo. É preciso confessar-se requentemente. Acho que é frequentemente, né? Faltou um F aqui. Beato Carlo Acutis, que tão bem viveste este sacramento de reconciliação. Dá-me a graça de buscar sempre a confissão com uma contrição profunda. Assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça,
O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus Pai de misericórdia, elevai a glória da canonização este vosso beato Carlo Acutis, a fim de que por ele vós sejais mais glorificado. Dai-nos chamar de santo este que em tudo viveu a vossa vontade, e pelos seus méritos concedei-me a graça que ardentemente desejo. Amém. Enquanto a gente rezava, eu senti o Senhor alcançando muitos corações que sofrem de muito medo, assim. E no meu coração, que para algumas mães, assim, você sofreu coisas e o medo de que seus filhos sofram o que você sofreu é muito grande, né? E às vezes este medo é uma constante na tua vida e te faz sofrer, assim. Eu senti o Senhor tocando no nosso coração, trazendo a libertação do medo, colocando a confiança, né? Às vezes a gente fica assim, esse medo ele fica impresso na gente, né? Impresso nos nossos comportamentos, na forma como a gente vive a vida, e o medo ele nos trava, nos paralisa e traz tanto sofrimento, né? E eu senti o Senhor curando, assim, trazendo libertação desse medo, né? A gente não tem que ter medo, né? De que aconteça com os nossos filhos aquilo que aconteceu com a gente. É por isso que a gente reza, para pedir a proteção de Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu povo! Gente, Deus abençoe o final de semana de cada um. Compartilhe essa live. Hoje o pessoal acho que ficou dormindo, né? Sexta-feira de julho, de férias. Hoje o pessoal ficou dormindo. Peço que vocês compartilhem a live, né? Com as amigas, com as pessoas que precisam rezar pelos filhos, tá bom? Deus abençoe, um ótimo dia, um ótimo final de semana e até segunda-feira às 7.